vento sopra frio, no deserto à frente 400 homens vêm, o medo é presente. Décadas passaram, mas a conta chegou. O passado que eu fugi, hoje me encontrou. Dividi meus campos, orei ao céu, mas a batalha real está atrás do véu. Mandei presentes para tentar acalmar, mas sei que há algo que eu preciso enfrentar. Eis que fico sozinho na escuridão, no val de Jaboque, só eu e o coração. A noite mais longa da minha existência, onde a fé vai provar sua resistência. Pois antes da paz lá fora raiar, a guerra aqui dentro eu tenho que travar. Não é contra a carne, não é contra o irmão, é contra a sombra da minha própria ilusão. Lutando no pó até o amanhecer, buscando a bênção, querendo vencer a luta noturna que a alma define. Na luz da Torá que Bel me ensina e nos ensine. Um homem me agarra, não vejo seu rosto, é o anjo de Esa, é o meu próprio oposto. Lutamos com força, sem nunca ceder. O Yetzerara tentando me prender. A noite inteira num abraço mortal entre o medo humano e a força celestial. Ele toca minha coxa, a marca ficou, a dor que me lembra que algo mudou. Pois antes da paz lá fora raiar, a guerra aqui dentro eu tenho que travar. Não é contra a carne, não é contra o irmão, é contra a sombra da minha própria ilusão. Lutando no pó até o amanhecer, buscando a bênção, querendo vencer a luta noturna que a alma define. A luz da Torá que Bel me ensina e nos ensina. O sol já desponta, o anjo quer ir. Eu digo não te solto antes de me ouvir. Eu não te deixo ir sem a benção me dar. E ele pergunta como devo te chamar. Não mais Jacó, o que age na espreita, não mais o do calcanhar. A alma agora é reta. Lutaste com homens, lutaste com Deus e prevaleceste contra os medos teus. O sol nasceu sobre Peniel, eu saio mancando, mas sou Israel. Olho pra frente e a cabeça erguida, a noite passou, uma nova vida. Sou Israel. A guerra interna venceu. Shalom. Roshi vedikar arbami barmi lefanim arbami otish baihim haparahat kandu vifnim nimaz rochi shanim iraufu arra haresh bonigia avahar shemi mininu barrakia yom uti hifti aratichi ete maranotai hichi palauchi lashamai marakrava amici hume aruhei apar god bentai shalarchi matano chilena sotli arragia avalani yode ashiesh mashehu shealai learnia. Verine anini shalivati barasherera bema avaria bokarakani vatini veala bimbula alela haror beyotere beki umi ei foshe haimuna chibarinze humekomi ki livnei shea. Shalom Baruch Yizrar et hamiurama bifnim ani rayav lenatziar. Lo neged abasar, lo neged ההר, ila neged צולה. האשליה שלי קרנבק באפר, עד עלות השרר מבקש את הבררה, רוצה לגבור מרר. המאבק הלילי שמגדיר את הנשמה. תדעי התורה קיבל מסיני תלמדנו ברורמה. איש אורז בי אינני רואה את פניו, האם זה מעל הראש שלי סב, האם זה חצת הרי רשע. מבקים בכוח מבלי לוותר, היצר הרע מנסה אותי לסגר כל הלילה בריבוק גורלי בהפרד האנושי לכוח האלוהי. הוא נוגע בדרי, הסימן נשאר, הכאב המזכיר שמשהו השתנה כבר. גילי שהשלום ברוץ
ta milra ma bifni mani raya vlenația Lo negeda basarme, lo negeda Ela negeția șlaia șelikar Nevak be afar, adalota șarar Meva keșeta brara, roțeli bor marar Ava kaleli șemak direta neșamar Haşimeş kwarola hamala rotela lerent Ani omar lo şarukarit meşete varani kaet Öneni mani arlela darırıt di tralalatet Ve o şoen maşim gără krolor kaet Lo diao kon Teşe pondeu kontolo Lo adi şeraket Hani şomana şage şarade merot Lisalidanim Elohim be manashim Maduran megeda pradim mokashim Kashimet Sarla bluel Maniote tumel Havalani Israel Magit bagima Lo simonam barvoa Hallelujah Olá! Hoje nosso mergulho vai ser em uma das cenas assim mais cinematográficas de toda a Torá. Um momento de altíssima tensão. Totalmente. Estamos na Parashá Vaishlar e o clima é de um suspense que, olha, já dura 20 anos. 20 anos? É muito tempo. É, o Yaakov está voltando para casa e está prestes a reencontrar o irmão, Esaú. E não é um reencontro qualquer, né? Não é para tomar um café. Longe disso. Da última vez que se viram, o Yaakov tinha... Bom, digamos que ele adquiriu a primogenitura e a bênção de Esaú de uma forma bem controversa. Para dizer o mínimo. E agora a notícia chega. Esaú vem ao encontro dele. E não vem sozinho. Traz 400 homens. 400? Para entender essa crise existencial toda e a resolução incrível que ela tem, vamos usar como guia os ensinamentos do Moré André Clem Rosa, da escola Kibel Sinai. Perfeito. Bom, vamos desvendar isso? É um cenário de filme de faroeste, né? 400 homens, isso não é um comitê de boas-vindas. Definitivamente não. É uma milícia. E isso, joga a gente direto para dentro da cabeça do Yaakov. A nossa análise hoje é sobre isso. Como uma pessoa lida com um medo que parece paralisante. Exato, como se preparar para o que parece ser o fim. Porque a estratégia do Yaakov aqui é uma verdadeira aula de gestão de crise. Mas o mais fascinante é que a solução não vai vir da estratégia. Não mesmo. Vai vir de um confronto totalmente inesperado, sabe? No meio da noite, sozinho. Sim, e essa preparação já é fascinante por si só. Ele não aposta todas as fichas numa coisa só. Não. Ele cria um plano com 3 camadas, né? A primeira é a diplomacia, que é quase um suborno em grande escala. Sim. Ele envia na frente dele uma fortuna em presentes, cabras, ovelhas, camelos, gado, uma onda atrás da outra, para tentar, sei lá, amolecer o coração do Esaú antes mesmo deles se encontrarem. É uma tentativa de comprar a paz. Ele está tentando aplacar uma fúria que ele imagina que cresceu por 2 décadas inteiras. E depois dessa frente diplomática... Aí vem a tática militar. A lógica dele é bem aquela de não colocar todos os ovos na mesma cesta, mas de um jeito muito mais radical. Ele divide tudo que tem, família, servos, rebanhos, em 2 acampamentos. É uma estratégia de sobrevivência pura e dura. Ele pensa, se o Esaú vier com tudo e atacar um grupo... Pelo menos o outro se salva. Pelo menos o outro se salva. Isso mostra o quanto ele levava a ameaça a sério.
Ele estava se preparando para uma perda, assim, catastrófica. E só depois de esgotar as opções humanas, a material e a estratégica, Aí ele vai para a terceira camada, a oração. Ele se volta para o divino e basicamente diz: olha, eu fiz a minha parte, agora eu preciso da tua. e é aí que a coisa começa a ficar complexa de verdade. Porque esse plano de 3 frentes parece impecável, né? Cobre todas as bases. Sim, Mas o que o Moré André aponta, e que é o motor de toda a história, é que por trás desse plano perfeito, o Yakov está em pânico. pânico total. O texto é explícito sobre isso. Diz que ele temeu muito e ficou angustiado. E isso, claro, levanta uma questão que parece uma contradição gigante. Exatamente o que eu ia perguntar. Esse homem recebeu promessas diretas de Deus. Promessas de proteção, de se tornar uma grande nação. Exato. Como que alguém que tem essencialmente uma garantia divina pode sentir tanto medo? Não faz sentido, né? E essa é a chave. O medo dele não vem da falta de fé em Deus. Vem da falta de fé em si mesmo. Nossa. A interpretação dos sábios que o Morianar traz é de uma profundidade psicológica incrível. O Yakov olha para o passado dele, para as tortuosidades, para a forma como enganou o pai para pegar a bênção, e ele pensa: Será que eu não anulei essa promessa? exatamente. Será que eu não anulei com as minhas atitudes? Será que o meu mérito já não se esgotou? Ele teme que os próprios erros o tenham tornado indigno da proteção. É uma humildade brutal. É uma autoavaliação implacável. Nossa, isso muda tudo. O medo dele não é sobre a força do Esav, Não. mas sobre a própria fraqueza moral. Ele não duvida de Deus, ele duvida de si mesmo. Isso é tão humano. Muito. É o medo de que os nossos erros do passado voltem para nos assombrar e invalidem qualquer promessa de um futuro melhor. Precisamente. E é esse estado de vulnerabilidade, de se sentir indigno e sozinho, que o leva para o coração da narrativa. Depois de fazer toda a preparação, ele manda a família atravessar o riacho de Jaboque à noite. Certo. E então vem a frase que ecoa através dos séculos. Jacó ficou sozinho. Tudo se resume a isso. Ele no escuro, à beira da água, sozinho com seus pensamentos e medos. E é aqui que a história dá uma virada de 180 graus. Porque no meio dessa solidão, dessa escuridão, surge um Homem. entre aspas. Sim, e começa a lutar com ele. Uma luta corpo a corpo que dura a noite inteira, até o amanhecer. Quem é essa figura? De onde ela sai? Essa é a pergunta de $1 milhão. E a tradição judaica, como explica o Moré, é quase unânime em dizer que, bom, não era um ser humano comum. Eu imagino que não. A interpretação principal é que se tratava do anjo guardião de Esav, a personificação espiritual de toda a força, a ideologia, o ressentimento do irmão. Ele não estava lutando contra um bandido qualquer. Uau! Ele estava lutando contra a própria essência do seu adversário. Espera aí! Então, antes de enfrentar o Esav de carne e osso, ele precisa enfrentar o conceito de Esav, a força espiritual que o irmão representa. Exatamente. Mas vai ainda mais fundo. Os sábios ensinam que essa figura também representa o Yetzer Hara de Yaakov, A inclinação para o mal dele. a sua própria inclinação negativa. É a parte dele que age de forma torta, que usa o engano, que teme. Naquela noite, Yaakov está lutando em 2 frentes ao mesmo tempo, contra a essência do inimigo externo e, mais importante, Contra o inimigo interno. contra o inimigo interno. É uma batalha contra si mesmo. Entendi. Então a luta é praticamente uma terapia de confronto forçada. Ele não está lutando contra um monstro na escuridão, ele está de fato lutando contra o Yaakov que ele não quer mais ser. Perfeito. O Yaakov que engana, que foge, que vive com medo das consequências, ele está lutando para se libertar da própria identidade antiga. É a imagem perfeita. É uma guerra civil interna que se manifesta como uma luta física. E o resultado é o ponto de virada de toda a vida dele. Sim, o texto diz que o anjo percebeu que não podia prevalecer contra ele. Pense no que isso significa. Um ser humano, na sua tenacidade, no seu desespero, está vencendo uma entidade celestial. Mas, Sempre tem um mas. sempre. No último momento, quando o dia já está para raiar, o anjo consegue atingi-lo na coxa, deslocando o nervo ciático. Certo, então ele vence, mas sai mancando. Se ele venceu, por que ele sai ferido?
Isso não parece uma contradição? Uma vitória não deveria ser limpa? Essa pergunta é o centro de tudo. E aqui está o primeiro grande insight do Morel André que se aplica a qualquer pessoa. A verdadeira transformação deixa cicatrizes. Deixa marcas. A ferida de Jacó não é um fracasso. É o preço e a prova da sua vitória. As batalhas que realmente nos definem, as lutas contra nossos maiores medos ou falhas, elas não nos deixam ilesos. A gente sai diferente. A gente sai diferente, mais forte, mas também marcado. A ferida é o lembrete físico e permanente daquela vitória espiritual. Uau! Então, o mancar não é um sinal de fraqueza, mas um troféu. Exato. É a prova de que ele esteve na arena, lutou de verdade e sobreviveu. Ele carrega a história da sua maior vitória no próprio corpo. Exatamente. A luta termina com o nascer do sol. E o anjo diz, deixe-me ir. E aqui a gente vê um novo Yaakov. Sim. Mesmo ferido, exausto. Ele se agarra ao adversário e diz uma das frases mais ousadas da Torá. Não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Que audácia! Ele exige uma bênção da mesma força que tentou destruí-lo a noite inteira. Depois de tudo isso, ele ainda tem força para exigir alguma coisa? E que tipo de bênção ele podia querer? Não era uma bênção de riqueza ou poder, era algo muito mais fundamental. A bênção foi uma mudança de identidade. Uma mudança de nome. Exato. O anjo pergunta, qual é o seu nome? E ele responde, Yaakov. E a gente tem que parar um pouco aqui e sentir o peso desse nome. Sim. Yaakov vem da palavra Ekev, calcanhar. É um nome que carrega a conotação de seguir por baixo, de suplantar, de passar a perna? De passar a perna. Era o nome que definia as ações dele. O nome que o irmão usou para acusá-lo. Cada vez que ele ouvia seu nome, era um lembrete dos enganos, da identidade de trapaceiro. Devia ser um fardo enorme. O fardo que ele carregou por décadas. Era a fonte do medo dele. Com certeza. Mas então, depois dele admitir seu nome, admitir quem ele foi, o anjo declara, seu nome não será mais Yaakov, mas sim Israel. E explica o porquê. Pois você lutou com seres divinos e com homens, e prevaleceu. De Yaakov para Israel. O que essa mudança realmente significa, na prática? Significa tudo. É uma redefinição total do ser dele. Israel pode ser traduzido como aquele que luta com Deus ou príncipe de Deus. É um nome de nobreza. De nobreza, de força, de retidão. O nome Yaakov descrevia como ele agia, de forma indireta. O nome Israel descreve quem ele é, alguém que enfrenta os desafios de frente, seja contra homens ou anjos. Então, ao lutar a noite inteira e exigir a bênção... Ele ganhou o direito de abandonar a identidade de quem age nas sombras. E o que eu acho incrível é a ironia poética disso tudo. No exato momento em que ele se torna espiritualmente reto, com o nome Israel... Ele se torna fisicamente torto, mancando. Exato! A mais perfeita das ironias. A fraqueza física visível dele se torna o maior símbolo da sua nova força interior. Ele não precisa mais se esconder. Não. Ele pode mancar abertamente porque aquela marca é a prova de que ele enfrentou seu estado interior e venceu. Ele não tem mais nada a temer das sombras porque ele passou a noite inteira lutando com elas e saiu vitorioso. Isso muda completamente a dinâmica do encontro com Esav de verdade. Ele não vai mais para essa reunião como o velho Yaakov, o suplantador, roendo as unhas de medo. De jeito nenhum. Ele vai como Israel, um homem que encarou o abismo, saiu do outro lado, transformado e com um novo nome para provar. E isso nos lembra a lição central que o Moré André Clem Rosa extrai dessa história toda. A paz externa só é possível depois que a guerra interna foi vencida. Sim. Yaakov passou 20 anos temendo o confronto com o irmão. Mas o verdadeiro confronto não era com Esav. Era consigo mesmo. Era consigo mesmo. Uma vez que ele venceu essa batalha na margem do Jaboque, o encontro com Esav se tornou quase um epílogo. E o que acontece é o oposto do que se esperava, né? Toda aquela preparação para a guerra foi inútil. Totalmente. Quando eles se veem, o Esav não ataca,
Ele corre, abraça Israel e os dois irmãos choram juntos a ameaça dos 400 E homens. simplesmente se dissolve no ar. Se dissolve. A paz externa foi um reflexo direto da paz interna que Israel tinha acabado de conquistar. A batalha real não foi no campo de batalha, foi na alma. Uma vez que aquela batalha foi vencida, o conflito externo perdeu o seu poder. É uma lição. É uma lição que todos nós aprendemos, muitas vezes da maneira mais difícil. Só se consegue resolver um problema com o outro quando se arruma a casa por dentro primeiro. O Jacó que fugia se tornou o Israel que enfrenta. A aplicação disso para a nossa vida é muito clara. Essa jornada de Yaakov para Israel é um modelo para o crescimento pessoal. Todos nós temos aspectos de Yaakov. Momentos em que agimos com base no medo, usando caminhos tortuosos, porque temos receio do confronto direto. Com certeza. Com os outros ou conosco. Exato. E a história nos desafia a nos tornarmos Israel, a enfrentar nossos desafios de frente, com honestidade e com coragem. E isso invariavelmente significa passar por algumas lutas noturnas. Aqueles momentos de crise. Sim, momentos de crise em que somos forçados a confrontar as partes de nós que não gostamos. E sim, podemos sair dessas lutas um pouco mancando, mas fundamentalmente mais inteiros, mais fortes, mais autênticos. No final, a história parece dizer que a verdadeira força não é a ausência de cicatrizes, mas a coragem de lutar as batalhas que nos dão essas cicatrizes. Exato. A coragem de ganhar um novo nome, uma nova forma de ser, mesmo que o preço seja uma ferida que nos lembrará para sempre do caminho que a gente percorreu. O que nos deixa com uma pergunta para refletir, né? A saga de Yaakov nos convida a olhar para dentro e perguntar: quais são as nossas lutas noturnas particulares? Contra quais anjos ou sombras internas estamos evitando lutar? Que identidade antiga, talvez baseada no medo ou no subterfúgio, precisamos confrontar para conquistar um novo nome, uma nova maneira de existir que reflita quem realmente podemos ser? E talvez o mais importante. Que marca positiva, que mancar de sabedoria, essa luta poderia deixar em nós como um sinal permanente da nossa mais importante vitória. O vento sopra frio no deserto à frente. 400 homens vêm, o medo é presente. Décadas passaram, mas a conta chegou. O passado que eu fugi, hoje me encontrou. Dividi meus campos, orei ao céu, mas a batalha real está atrás do véu. Mandei presentes para tentar acalmar, mas sei que há algo que eu preciso enfrentar. Eis que fico sozinho na escuridão, no val de Jaboque, só eu e o coração. A noite mais longa da minha existência, onde a fé vai provar sua resistência. Pois antes da paz lá fora raiar, a guerra aqui dentro eu tenho que travar. Não é contra a carne, não é contra o irmão, é contra a sombra da minha própria ilusão. Lutando no pó até o amanhecer, buscando a bênção, querendo vencer a luta noturna que a alma define. Na luz da Torá que Bel me ensina e nos ensine. Um homem me agarra, não vejo seu rosto, é o anjo de Esa, é o meu próprio oposto. Lutamos com força, sem nunca ceder. O Yetzer Hara tentando me prender. A noite inteira num abraço mortal entre o medo humano e a força celestial. Ele toca minha coxa, a marca ficou, a dor que me lembra que algo mudou. Pois antes da paz lá fora raiar, a guerra aqui dentro eu tenho que travar. Não é contra a carne, não é contra o irmão, é contra a sombra da minha própria ilusão. Lutando no pó
ensinar e nos ensine. O sol já desponta, o anjo quer ir. Eu digo não te solto antes de me ouvir. Eu não te deixo ir sem a benção me dar. E ele pergunta como devo te chamar. Não mais se acorda, o que age na espreita, não mais o do calcanhar. A alma agora é reta. Lutaste com homens, lutaste com Deus e prevaleceste contra os medos teus. O sol nasceu sobre Peniel, eu saio mancando, mas sou Israel. Olho pra frente e a cabeça erguida, a noite passou, uma nova vida. Sou Israel. A guerra interna venceu. Shalom. Hoshi vedikar arbami barmi lefanim arbami otish baihim haparahat kanu vifnim nimaz rochi shanim viraufu arraharesh bonigia avahar shemi mininu barrakia yom uchi hifti aratichi ete maranotai hichi palalchi lashamai marakava amichi hume aruhei apar god bentai inshalarchi matano chilena sotli arragia avalani yode ashiesh mashehu shealai learnia Verine anini shalivati parasherera bema avaria bokarakani vatini veala bimbula alela haror beyotere beki umi ei foshe haimuna chibarinze hume komi Ki livnei shea Shalom Baruch Yizrar Et hamiurama Bifnim anira yavlena tiyar Lo neged abasar Lo negedar Ila neged zula Ashlaya sheli Karnevak be'afar Adalot asharar Mevakeshet abrarar Rotze ligbor marar Hamahava kaleili Shemagdir et haneshama Jidea Torah Kiber misinai telamdenu berurma Ishorez vi eineni roet panava Im ze malaro sheli sava Im ze hazat harera shav Nevakim bekoar mi bilevater Hayetzerara menase oti lesager Kola leila beribu korali behaparada Inoshi la kohara Elohi Unogia bereri Hasiman nishar Hakeva maskir shema shehu Ishtana kvar Kili sheha shalom baruch Yizrar Et amil rauma bifnim anira yavlena tiyar Lo neged abasar Lo neged Ela neged zira Ashlaya sheli kahar Nevak be'afar Adalot asharar Mevakeshet abrarar Rotze ligbor marar Hava kaleli Shemagdir et haneshama השמש כבר עולה, המעלה רוצה לרדת אני אומר לו שרוקרית משתברני כעת וננים אני ארלה לדררת דיטרה לתת ואושועם השם גרק לא לור כעת לא דיוקו זה שבונדו קונטורו לא עדי שרקת הנשמה נשגה שרד מרות ליסריתנים אלוהים בהם אנשים מדורם נגד הפרדים הקשים קשים את צרלה בלואל מניות תומר אבל אני ישראל מגיד בגימה לא שימונם ברבוע Hallelujah